Eu estou aqui no Parque Amadeu Franciulli, que fica no Parque Vitória Regia. Eu não sei que Vitória Regia que é esse, se é 2, se é 3. Eu sei que para mim Vitória Regia é um parque só. Então, só para você ter uma noção aqui do tamanho do parque, é um parque bem grande, é um dos maiores de Sorocaba. Só que eu não, como você pode perceber, não tenho a menor condição de ficar aqui porque eu não avisei antes que viria. E não tenho obrigação de avisar que eu viria, só que não tenho a menor condição de eu ficar aqui por conta do som que colocaram aqui, as músicas. Não sei se está conseguindo prestar atenção na música, mas é uma música para crianças, entre aspas, né? Só que as letras das músicas são letras totalmente desaconselháveis. Então eu terei que... Antes de vir para cá, eu passei por uma praça que indicava Jardim Alpes de Sorocaba. Acho que depois daquela praça, se fosse reto, iria para o Jardim Alpes de Sorocaba. Então eu estou indo para lá agora. Quem está por dentro dos meus últimos vídeos sabe que eu estou aproveitando esse final de ano. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025 e ontem já gravei 2 vídeos e hoje eu estou gravando mais um, porque no caso, os últimos vídeos devocionais deste ano eu estou gravando todos próximos uns aos outros, porque nas últimas semanas deste ano serão de chuva, né? Pelo que eu vi na previsão do tempo. Nessa semana, né, no caso, semana que começa amanhã, há a previsão de chuva para vários dias seguidos. Talvez na outra semana chova também. Então eu estou gravando essa sequência de vídeos agora para publicar em todas as segundas-feiras, né, de dezembro, as últimas segundas-feiras do ano. Eu estou deixando para publicar, para gravar tudo agora, justamente para me precaver de possíveis problemas climatológicos, chuva, falta de energia. E como você pode perceber, eu estou passando por vários bairros de Sorocaba, dando preferência a parques, praças, áreas de lazer. E nesse momento eu estou no Parque Vitória Regia, que, como eu já disse, para mim o Parque Vitória Regia é um bairro só. Ele é dividido em vários subbairros. Vitória Regia 1, 2, 3, 4, Alpes de Sorocaba, enfim, um monte de bairros. Então eu tô vendo se eu consigo achar uma praça para poder gravar esse vídeo, porque o assunto é meio delicado e é um assunto que desperta muita treta, reações acaloradas nas redes sociais, que é o anarcocapitalismo. Então a vertente mais próxima do anarcocapitalismo que conhecemos é o libertarianismo, né? Os libertários, eles são meio termo entre os anarcocapitalistas e os neoliberais. E o exemplo mais próximo de libertário que nós temos é o Javier Milei, que é o atual presidente da Argentina. Eu fui para a Argentina no ano passado, em julho do ano passado. Eu pude testemunhar o quanto a Argentina está mudando para melhor, o quanto aquele país está se tornando um país que praticamente estava falido, estava quebrado. E a Argentina está passando por uma série de mudanças na política, na economia, na área social. E existe muita gente contra o Javier Milei, mas ele é um ser humano como qualquer um de nós. Todos os seres humanos estão sujeitos a falhas. O único que não falha é Jesus Cristo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é o único que não falha, é o único que nunca nos decepciona. Então, qual que é a premissa desse movimento anarcocapitalista? E os libertários também fazem parte dele, de uma certa forma, porque, como eu já disse, os libertários são meio termo entre o anarcocapitalismo e o neoliberalismo, que é a redução ao máximo do tamanho do Estado. O Estado ser reduzido a um tamanho mínimo apenas para agir em casos extremos. Então os anarcocapitalistas defendem que o Estado
tenha como funções apenas a ordem institucional do país, a parte militar, talvez a parte estratégica, relacionamento com outros países, enfim. Mas os anarcocapitalistas defendem que o Estado interfira o mínimo possível na economia, na sociedade, de uma maneira geral, até mesmo na parte de educação, de saúde, tudo, praticamente tudo. Então eles defendem a privatização total de todos os serviços públicos. Eles defendem que tudo, praticamente tudo, seja administrado pela iniciativa privada, inclusive a educação, a saúde, enfim. Então deixa eu ver se eu consigo achar a praça pela qual passei mais cedo. Daqui a pouco eu continuo. Segundo a Wikipédia, o anarcocapitalismo, ou ANCAP, é uma ideologia política e teoria econômica libertária de direita que defende a abolição de estados centralizados em favor de sociedades sem estado, onde sistemas de propriedade privada são aplicados por agências privadas. Os anarcocapitalistas sustentam que a sociedade pode se autorregular e civilizar por meio da troca voluntária de bens e serviços, criando idealmente uma sociedade voluntária baseada em princípios como o princípio de não agressão, mercados livres e autopropriedade. Em uma sociedade anarcocapitalista, o sistema de propriedade privada continuaria vigente, aplicado de defesa e seguradoras selecionadas pelos clientes que competiriam no mercado e cumpririam funções de tribunais e polícia. Ou seja, a intenção deles é privatizar até mesmo o poder judiciário e a polícia. O dinheiro e as moedas correntes seriam fornecidos de forma privada e competitiva em um mercado aberto por meio do sistema bancário livre, como o Bitcoin, por exemplo. O pessoal está falando muito de Bitcoin e outras criptomoedas, mas a que está mais evidente atualmente é o Bitcoin. Dessa forma, as atividades pessoais e econômicas seriam reguladas através da gestão e do direito privado. O anarcocapitalismo é geralmente visto como parte do movimento social da nova direita. Inclusive a direita, os conservadores estão mais desunidos do que nunca. Quem está por dentro das notícias políticas do Brasil sabe do que eu estou falando. A sociedade anarcocapitalista operaria sob um código legal que seria aceito em termos gerais e que os tribunais se comprometeriam a respeitar. O código legal justamente insistiria no princípio libertário de que nenhuma agressão deve ser cometida contra a pessoa ou propriedade e definiria os direitos de propriedade de acordo com o princípio libertário e estabeleceria as regras de evidência, tais como o código legal mutuamente acordado, que seria geralmente aceito e que os tribunais se comprometeriam a seguir. O código legal reconheceria contratos entre indivíduos, a propriedade privada, a autopropriedade e a lei sobre danos de acordo com o princípio da não agressão. Murray Rothbard argumenta que o poder do Estado é justificado, pois restringe os direitos individuais, limita a prosperidade e gera problemas sociais e econômicos adicionais. É por isso que muitos libertários, anarcocapitalistas, pessoas que têm esse pensamento, são a favor da sonegação fiscal. Porque eles dizem que o Estado o maior ladrão de todos é o Estado. Então eles defendem abertamente a sonegação fiscal. A primeira pessoa a usar o termo anarcocapitalismo foi Murray Rothbard na década de 1940. Rothbard, uma figura de destaque no movimento libertário americano do século XX, sintetizou elementos da escola austríaca, liberalismo clássico de anarquistas individualistas e mutualistas americanos do século XIX, como Lysander Spooner e Benjamin Tucker, ao mesmo tempo enquanto rejeitando a teoria do valor do trabalho. Teoria do valor do trabalho acho que tem a ver com o socialismo científico de Marx, Engels. O anarcocapitalismo distingue-se do minarquismo, que defende o Estado mínimo, a qual é limitado unicamente a impor a propriedade privada e proteger os indivíduos da agressão. O anarcocapitalismo também se distingue e não possui relação com o anarquismo histórico, movimento esse anticapitalismo, ou seja, o anarquismo prega a ausência total do Estado, a eliminação, a extinção do Estado como um todo. Esse movimento anticapitalismo, ele se opõe à coerção e hierarquia e é anticapitalista. Apesar do seu nome, o anarcocapitalismo está fora da tradição do anarquismo, está mais intimamente associado ao capitalismo, ou seja, na verdade é uma mistura entre anarquismo e capitalismo, ao libertarianismo de direita e ao liberalismo clássico.
As escolas de pensamento anarquistas tradicionais se opõem e rejeitam o capitalismo e consideram o anarcocapitalismo uma contradição em termos, embora alguns anarcocapitalistas tenham argumentado que o anarcocapitalismo é uma forma de anarquismo. Dessa forma, o libertarianismo anarcocapitalista proposto por Rothbard é oposto ao anarquismo. Ressalta-se então que deixa eu ver aqui, o termo libertário originalmente fora utilizado para designar os reais participantes do anarquismo, sendo deturpado a posteriori como forma de designação dos praticantes e adeptos dos ideais do anarcocapitalismo. Na ética política anarcocapitalista, o importante é como a propriedade é adquirida, mantida e transferida, o que indica que a única maneira justa de adquirir uma propriedade é através da apropriação original baseada no trabalho, troca voluntária, por exemplo, comércio e doação, escambo, né? Em Sorocaba isso é feito na Feira da Barganha. Embora o objetivo do anarcocapitalismo seja maximizar a liberdade individual e a prosperidade, essa ideia reconhece os acordos solidários e comunais como parte da mesma ética voluntária. A partir dessas premissas, os anarcocapitalistas derivam como consequência lógica a rejeição total do Estado como uma instituição que exerce o monopólio do poder sobre os habitantes de determinada região, em geral, país, nação, reino, onde seus representantes do governo afirmam ser legítimo, e a adoção da livre iniciativa, onde as agências privadas ofereceriam um mercado de serviços, empréstimos e segurança pública incluídos para os indivíduos. Então, eles querem privatizar tudo, né? Até a polícia, poder judiciário, tudo. Essa corrente política aparece durante a segunda metade do século XX dentro do libertarianismo. Utiliza-se da lei da utilidade marginal, da revolução marginalista na economia e geralmente incorpora a abordagem da escola austríaca como método de análise das ciências sociais. Em alguns casos também baseia seus argumentos econômicos e jurídicos em teorias como a análise econômica do direito ou na teoria da escolha pública. Segundo Hans Hermann Hoppe, o anarcocapitalismo está sob o plano filosófico-moral, onde o fundamento pode ser uma defesa justnaturalista ou consequencialista da liberdade individual e da liberdade negativa, ou pode recorrer a outras premissas, como exemplo da ética argumentativa ou do contratualismo. Aí aqui cita novamente Murray Rothbard, cita Stanisław Wojtowicz, provavelmente é polonês. Deixa eu ver aqui mais. Aqui cita Linda Morris Tannehill, e aqui fala sobre o imposto como algo criminoso que deveria ser extinto e tal. Essa aqui é uma das bandeiras do anarcocapitalismo, que aqui está preto e branco, mas aqui é uma bandeira amarela com uma cobra preta escrito "Não pise em mim", ou seja, um discurso escancarado pregando a sonegação fiscal, o fim dos impostos, o fim das taxas, o fim das contribuições de melhoria. Ou seja, segundo os anarcocapitalistas mais radicais, sonegar imposto é uma justiça social. Ou seja, a esquerda fala tanto de justiça social, faz um monte de barbaridades com a alegação de estar fazendo justiça social. Então, para um anarcocapitalista radical, extremo, sonegar imposto é fazer justiça social. Enfim, existem variantes do anarcocapitalismo, como diz aqui. Então, aqui fala também sobre armamentismo, né? Que os anarcocapitalistas defendem que todo cidadão tem que usar arma, né? Por isso que a maioria dos militantes de direita mais extremistas é a favor do armamentismo, da liberação das armas para todo mundo. Acho que o resto já devo ter falado aqui resumidamente. O economista, aqui fala do economista austríaco Ludwig von Mises, que fala sobre Lysander Spooner, Benjamin Tucker, David Friedman, que mais? Hans Hermann Hoppe, Wendy McElroy, Samuel Edward Konkin III, enfim. E essa aqui é a bandeira oficial, está na miniatura deste vídeo. É a bandeira amarela e preta, aqui está cinza e preta, mas no original é amarela e preta. Deixa eu ver. Aqui fala também sobre a história, as origens, né?
sobre o liberalismo clássico, citando Ralph Raico, Gustavo de Molinari. Então repete bastante coisa aqui. Os representantes da escola austríaca, como Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises, filosofia laissez-faire, antigovernamental e corporativa de Ayn Rand, objetivismo. Então são muitos detalhes, além do próprio anarquismo, né, que é o anarquismo clássico, que defende a extinção total do Estado, o anarquismo individualista americano do século XIX. E as maiores críticas contra o anarcapitalismo fala sobre o minarquismo, feita por Robert Nozick, que argumentou que um sistema jurídico competitivo evoluiria para um governo de monopólio, mesmo sem violar os direitos individuais do processo. Vários anarquistas do mercado, como Roy Childs e Murray Rothbard, rejeitaram a conclusão de Nozick, embora Childs posteriormente rejeite o anarquismo. Aqui fala o Estado, Justiça e Defesa, que o anarcapitalismo, o argumento corrente no meio anarcapitalista é de que o anarcapitalismo não se livra de fato do Estado, tanto que a Argentina até hoje possui poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Os dois congressos estão lá na plata dos congressos, né, o Senado e a Câmara dos Deputados estão lá ainda com seus representantes, senadores, deputados federais. A Casa Rosada continua sendo sede do Poder Executivo, com seus ministérios. Poder Judiciário, né, a Suprema Corte continua funcionando na Argentina normalmente, ou seja, o Estado não foi extinto de fato na Argentina, embora a participação do Estado tenha diminuído bastante, tanto que a Argentina possui 9 ministérios. O atual governo do Javier Milei possui apenas 9 ministérios. Então, além do ministério que seria equivalente ao Ministério da Casa Civil, tem mais 8 ministérios. E imagine o Brasil, o governo brasileiro com 8 ministérios, seria o caos, né? Um caos generalizado, porque tudo, hoje em dia, infelizmente virou tradição no Brasil, a política do é dano que se recebe, de lotear cargos públicos, lotear ministérios, enfim, infelizmente virou uma prática comum no Brasil. E se um dia o próximo presidente, seja lá quem for, eu acredito que isso não acontecerá, mas se um dia acontecer, o Collor tentou fazer isso, né? O Fernando Collor de Mello tentou fazer isso, mas não deu certo, tanto que ele só durou 2 anos no cargo, porque, enfim, aconteceu uma série de coisas. Mas no Brasil, quase ninguém tem coragem de fazer isso, de reduzir drasticamente o número de ministérios, porque perderia apoio político, perderia, né, a tal governabilidade, né? Aqui também fala sobre direitos e liberdade. Deixa eu ver. O Noam Chomsky, que é intelectual anarquista e anticapitalista, diz o seguinte: o anarcapitalismo, na minha opinião, é um sistema doutrinário que, se implementado, levaria a formas de tirania e opressão que tem poucas contrapartes na história humana. Não há a menor possibilidade de que suas, na minha opinião, horrendas ideias sejam implementadas, porque destruiriam rapidamente qualquer sociedade que cometesse esse erro colossal. A ideia de contrato livre entre o potentado e seu súdito faminto é uma piada de mau gosto, talvez valendo alguns momentos em um seminário acadêmico explorando as consequências de ideias, ao meu ver, absurdas, mas em nenhum outro lugar. Então, aqui também fala sobre críticas quanto à economia, propriedade, escolha voluntária, uma coerção que viola os próprios princípios da vertente anarquista, do anarcapitalismo. Com relação ao Estado, Justiça e Defesa, o Peter Sabatini, na obra Libertarianism, Bogus and Anarchy, ao se discordar do sentido anárquico do anarcapitalismo, observa que, dentro do libertarianismo, Rothbard representa uma perspectiva minoritária que realmente defende a eliminação total do Estado. No entanto, a afirmação de Rothbard como anarquista é rapidamente anulada quando se mostra que ele só quer o fim do Estado público. Em seu lugar, ele permite inúmeros estados privados, com cada pessoa fornecendo sua própria força policial, exército e lei, ou então comprando esses serviços de vendedores capitalistas. Rothbard não vê nada de errado com a acumulação de riqueza, portanto, aqueles com mais capital inevitavelmente terão mais força coercitiva à sua disposição, assim como agora. Enfim, eu acho que tem outro símbolo aqui do anarcapitalismo, que é essa bandeira
uma bandeira parecida com a que eu já mostrei, com o cifrão, o A de anarquismo, também nas cores amarela e preto. Não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver, não. Estou vendo no reflexo aqui, mas agora dá para ver. Então, é uma bandeira amarela e preta também, com o S preto e o A de anarquismo, anarcapitalista, sei lá, em amarelo. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a Bíblia apoia tudo que eu acabei de dizer? Será que Jesus Cristo apoiaria tudo que eu acabei de dizer? Se você é anarcocapitalista e ficou nesse vídeo até o final, se você é libertário, anarquista, enfim, seja lá qual for sua vertente política, fique até o final que você se surpreenderá com o que a Bíblia diz a respeito de tudo que eu acabei de dizer. Primeiramente, vamos para Mateus capítulo 17, versículos 24 e 27. Se tiver que brigar com alguém, brigue com quem escreveu a Bíblia, que foram muitas pessoas que escreveram a Bíblia no espaço de 1600 anos, se não me engano. Eu sei que muitas pessoas diferentes, em diversos estilos literários, diversas épocas, escreveram a Bíblia com uma coesão que somente pode ser obra de Deus. Somente o Espírito Santo seria capaz de reunir pessoas tão diferentes, em épocas diferentes, em contextos sociais, políticos, econômicos diferentes, de classes sociais diferentes, para um livro cujos 66 livros concordam tanto entre si, e todos esses livros de Gênesis e Apocalipse apontam para Jesus Cristo. Então olha o que diz aqui, por exemplo, Mateus 17, de 24 a 27. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, que equivale a 4 dracmas. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, se Deus permitiu que houvesse um milagre, colocando dinheiro na boca de um peixe, e Deus permitiu que Pedro pescasse justamente esse peixe, é porque Deus é a favor de que nós paguemos impostos. Inclusive o próprio Jesus Cristo pagou, como veremos também lá em Mateus 22. Deixa eu ver aqui. Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, eles estavam tentando massagear o ego de Jesus, mas na verdade eles queriam incriminá-lo, imputar crime a ele para que ele fosse preso. Tanto que eles perguntam logo em seguida: Dize-nos, pois, que te parece, se é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócrita? Ou seja, ele já conhecia cada um por dentro, né? E conhece, né? Mostrai-me uma moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes mostrou: De quem está a efígie e inscrição? Responderam: De César, o imperador da época. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na época de Jesus era Tibério César, no caso, né? Agora vamos para... tem o 22, né? Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Ou seja, eles não tiveram coragem de... Eles perceberam que foram envergonhados por Jesus e foram embora. Vamos lá agora para Marcos, capítulo 12. Versículos 13 a 17, que é a mesma passagem, só que vista pelo ponto de vista de Marcos. E enviaram-lhe alguns fariseus e dos herodianos para que o apanhasse alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro, e não te importes com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar?
Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Lembrando que denário era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie de inscrição? Responderam: de César, no caso Tibério César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Agora vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículos 20 a 26. É a mesma passagem, só que agora do ponto de vista de Lucas. Lembrando que Mateus escreveu para os romanos, enfatizando Jesus como Messias, o rei dos judeus. Marcos escreveu para... não, desculpa. Mateus escreveu para os judeus. Isso. Mateus escreveu para os judeus, enfatizando Jesus como Messias, rei dos judeus. Marcos sim escreveu para os romanos, enfatizando Jesus como servo sofredor. E Lucas escreveu para os gregos, enfatizando Jesus como filho do homem. E agora vamos aqui, o que Lucas, dirigindo-se aos gregos, escreveu a respeito desse mesmo episódio. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Aqui já estava clara a intenção deles, de que Jesus fosse pego em cometendo um crime e fosse preso em flagrante. Então o consultaram dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar o tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem esta efígie a inscrição? Prontamente disseram: de César, Tibério César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. E agora vamos à carta aos Romanos, que é o trecho mais polêmico de todos, com certeza. Agora sim que os anarcapitalistas ficaram mordendo os lábios de raiva, mas é o que a Bíblia diz: não brigue comigo, brigue com quem escreveu a Bíblia. Porque a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta, que a Bíblia contém, não contém, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo, pelas mãos de homens, claro, mas ela é de autoria do próprio Espírito Santo. Então eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta, portanto o que eu lerei aqui é a verdade, nada além da verdade, nada mais que a verdade, e deve ser recebido como verdade. Capítulo 13 da carta aos Romanos, versículos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, ou seja, por esse motivo não sonegais impostos, e não devem sonegar, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. E eu quero encerrar esse vídeo enfatizando o seguinte: como eu acabei de falar, eu acabei de ler aqui na Bíblia, eu já li o ponto de vista do anarcapitalismo, daqueles que são contra o anarcapitalismo, e também o ponto de vista da Bíblia, que é o mais importante de todos. Sonegação fiscal além de ser crime, é pecado. Ah, mas a justiça social não sei o que, porque o governo é ladrão, porque o governo é isso, o governo é aquilo. Não importa, nós somos cidadãos do céu. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós exerceremos nosso papel como cidadãos. Inclusive ano que vem é ano de eleição, 2026 é ano de eleição. Então, enquanto estivermos nesse mundo, devemos exercer nosso papel como cidadãos da terra, crendo que nós, como cidadãos do reino, aguardamos a pátria celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui apenas de passagem, porque nós só encontraremos o local ideal, o contexto ideal, tudo ideal
na presença de Deus eternamente, ao lado de Jesus Cristo, reinando absoluto sobre todos, sobre tudo e sobre todos. E se você gostou desse vídeo e concorda com o que eu acabei de dizer, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depende, se quiser. Tchau!